Então, professora Roseli Fígaro, obrigada por aceitar essa nosso convite de entrevista para a UFC TV. A gente vai vai fechar uma matéria, né, uma reportagem sobre a pesquisa, né, capitaneada por você, sobre as condições de trabalho dos jornalistas na pandemia. E então, como eu já entrevistei a Nayana, já entrevistei 2 jornalistas que responderam o questionário, eu mesma respondi também o questionário. Então, com você eu vou tirar logo só o suprassumo, que é para liberar, que eu sei que você deve ser uma mulher ocupadíssima, professora da USP. Já ouvi falar muito em você, porque eu fiz mestrado aqui na UFC também, né? Então, você é super lida entre os estudantes de comunicação. Professora, então, o que é que vamos logo para o relatório, né? O que mais lhe chamou a atenção, né? Nos dados que vocês. Antes de ir para o final, vamos começar pelo começo, né? O que levou vocês a dizer assim, a gente tem que fazer essa pesquisa, né? O que é que motivou? Vamos primeiro falar da motivação. Olha, essa pesquisa, ela tem a primeira fase, que foi logo o ano passado, em abril do ano passado, e o que motivou foram as notícias péssimas das mortes de jornalistas pela Covid. Logo nos primeiros dias de março, abril, nós já tínhamos a notícia de 2 ou 3 mortes de colegas, e então eu me lembro muito assim de eu estar andando aqui dentro de casa inconformada com essa situação. Eu digo, nós temos que fazer alguma coisa. E os meninos, não, nós temos mesmo, vamos falar com eles, vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer, e foi. Entende? Nós rapidamente nos organizamos, nos reunimos, produzimos o questionário, testamos o questionário, testamos o instrumento, e a pesquisa foi realizada e o retorno foi lá no ano passado, foi esse, né, da situação difícil. Mas era interessante porque nas falas de 2020 tinha um subtexto da esperança, né, isso vai acabar. Né, isso vai acabar logo, então agora, nós estamos em abril ainda, isso vai acabar. Então, você encontra assim, a gente tem que ter paciência, né? Mais algum tempo, mais alguns dias, mais alguns meses. Agora, nós estamos há 1 ano e 1 mês, né, dessa situação. Tanto é que nós fizemos um outro projeto o ano passado, assim que terminamos essa pesquisa, primeira fase, fizemos o projeto do pós-pandemia. Então, nós desenhamos toda a pesquisa para falar, não, o ano que vem nós vamos fazer o pós-pandemia, porque nós queremos saber se o jornalista vai continuar em home office quando voltarmos à situação sem a pandemia, né? Não vou dizer normal. Veja, e nós tivemos que reestruturar essa pesquisa e voltar atrás, ou seja, um novo questionário a partir de uma realidade piorada. Né? Então, voltamos a aplicar a pesquisa com mais questões, um questionário aperfeiçoado agora, que vai terminar agora dia 30 e está chegando perto dos 1.000 respondentes, né? Todo o Brasil. Vou ligar o computador aqui na tomada, peraí, que avisou aqui que vai acabar a bateria, 1 segundo. Pronto. Então, hoje de manhã eu li o relatório, né, da primeira fase da pesquisa, foram 600, vamos arredondar 3 números, 600 entrevistados. Nayana ontem me falava que com os que vão responder agora vai para mais de 1.000, né? Achei interessantíssimo, nem consegui, eu tinha que sair para resolver alguma coisa, mas eu não conseguia largar, porque era tanto dado interessante, até questões assim que não dizem respeito exatamente à pesquisa, por exemplo, quantos têm filhos? Nossa, eu fiquei chocada de ver que a maioria agora não tem filho, é diferente, né?
parece que a maioria está dizendo, nossa, não vou colocar filhos nesse mundo, né? O jornalista não tem filho. 60%, fiquei besta. Mas eu gostaria de ouvir na sua fala, desse relatório que foi divulgado, da primeira etapa, o que mais lhe chamou a atenção, o que mais foi marcante como pesquisadora, que calou assim, no seu coração, que lhe deixou impressionada. O que mais até me emociona, me deixou impressionada, foi a vontade de fazer um bom trabalho. Em toda essa situação de calamidade, de falta de política pública, de falta de respostas adequadas do poder público, eu vi esses comunicadores querendo fazer um bom trabalho de informação para esclarecer o cidadão, mesmo colocando em risco a sua própria vida, muitas vezes. Tanto é que a FENAGE divulgou esse ano, agora em março, no Dia do Jornalista, são 169 jornalistas mortos pela Covid. Só de jornalistas. Então, desculpa, eu me emociono, porque foi isso mesmo que nos levou a entender, quer dizer, por que nessa situação toda de crise, numa situação em que a tal da fake news, a tal da infodemia, né, atrapalha tanto que as pessoas tenham clareza de como proceder, o medo, não é? Que todos nós sentimos por conta dos nossos mais velhos, dos nossos queridos, e também a necessidade de ir para o trabalho, quer dizer, de você ter que ganhar o pão de cada dia, né? Então, todos nós envolvidos nessa dramática, que a gente chama das dramáticas do mundo do trabalho, e os comunicadores, sobretudo os jornalistas, muito preocupados no home office, com condições muito precárias de trabalho, sem a iluminação necessária, sem a câmera, como você aí agora, né? Sem a câmera necessária, com o filho gritando lá, o marido querendo almoçar, sobretudo as mulheres, né? Tendo que fazer toda a gestão dessas dramáticas do trabalho na casa, às vezes com casas pequenas, onde estão as crianças que não foram à escola, ou os mais velhos, têm que cuidar dos mais velhos, ou mesmo morando sozinho, naquela angústia de estar solitário e tendo que dar conta do seu trabalho, reinventando o trabalho. Porque nessas condições, como é que esse trabalhador ele tem condições de usar um software adequado, dele se comunicar com um colega para montar uma pauta, para fazer a investigação, para gravar, para editar. Então, é preciso ter uma sintonia, uma sintonia de equipe e uma vontade muito forte. E as pessoas não consideram isso. Mas essa é a entrega do trabalhador. Eu acho que isso é que motiva a gente. Eu sou chorona, viu? Mas hoje eu me passei aqui. Ave Maria, porque a gente está passando por tudo isso mesmo, é dramático. E às vezes a gente não pode nem desabafar o nosso drama, porque diante de quem está doente parece mimimi, né, professora? Então, é tudo isso. Pois é. Tudo isso mesmo. Pois é. Tudo isso. Como você é um pouco a situação de um profissional da saúde que está ali cuidando da vida, e o profissional da comunicação, sobretudo o jornalista, está cuidando daquilo que alimenta e orienta esse cidadão a dar conta do que está acontecendo no mundo, né? Como é que eu posso sair, não posso sair, eu vou trabalhar, não vou trabalhar, morreu ou não morreu, posso ir ao hospital, não posso, o que está acontecendo, como eu devo prevenir, o que eu devo fazer, como eu posso ajudar. Então, todas essas questões que a gente sabe que o profissional pode, não é, com a sua dedicação, ajudar a suprir essa carência, mas também
precisa de apoio, porque outro lado de tudo isso é que nós não vimos das empresas, e aí eu vou falar, né, das empresas, nós não fizemos uma pesquisa com os chefes das empresas, os porta-vozes, mas fizemos com os trabalhadores. Nós não vimos, não houve reclamações, muitas reclamações, mas de um modo geral, o que a gente viu foi pouco apoio para esse trabalhador, em termos de recursos, de instrumentos, de compreender que ele está trabalhando demais, que ele está estressado, que ele também tem família, que ele não é? E aí corte de salário, demissões. Então são coisas assim bárbaras mesmo, né? Bárbaras que a gente vê que todo... É bárbaro. E você tocou num ponto delicado, assim, que é a questão do fazer solitário do jornalismo, que é totalmente diferente. Porque quando você está numa redação, e hoje eu faço parte de uma redação muito pequena, que é a universidade, uma TV de uma universidade federal, mas eu já fui 14 anos da TV Globo, então você tem vários colegas ao lado que te ajudam a amadurecer a ideia daquela pauta, você tem dúvida, alguém eu não estou conseguindo, essa pauta para mim não está rendendo, aí alguém te ajuda. Você fazer jornalismo sozinho é muito dramático, não sei se é porque eu sou muito sensível, mas eu sofri horrores esse ano, assim. Perdi, às vezes, de quantas vezes eu chorei aqui dentro de casa, não sei para onde ir, mas, assim, é só um desabafo. Em relação a essa próxima etapa que vai vir, professora, o que vocês esperam obter, mais ou menos? A expectativa? Olha, a nossa expectativa não é muito positiva, não. Porque a pesquisa nós conseguimos muitos parceiros no país, mais de 20 parceiros em todo o país, gente até do interiorzão da Bahia, não é? Nos apoiando, divulgando a pesquisa, e com isso nós teremos um quadro, eu acho, muito mais concreto da realidade de diferentes perfis profissionais dentro da nossa área. Então, aquele jornalista, aquele comunicador que está numa grande empresa e aquele que está lá sozinho, lá numa cidade menor, entende? Aquele que faz jornalismo lá na periferia, que faz lá no seu arranjo econômico, como a gente diz, e o outro que está trabalhando, tinha lá um freelancer que ele perdeu e agora ele está, né? Que essa é uma perspectiva que se apontava o ano passado, né? A coisa é não sei quanto tempo eu tenho emprego. Então, a nossa questão prioritária hoje é observar se as condições de trabalho melhoraram, se as empresas e os contratos puderam ser mantidos e suprir as carências técnicas dos instrumentos e, sobretudo, a qualidade do emprego, né? Se há vínculo, se foram mantidos, enfim, os contratos, os projetos e tudo mais. Isso é que tem mais nos preocupado mesmo, né? Professora, como eu ouvi Nayana, mais 2 repórteres, eu estou me sentindo contemplada, até porque eu fico preocupada com o seu tempo, né? Tem algo importante que eu não perguntei que você gostaria de colocar? Eu gostaria só de dizer para as mulheres jornalistas e comunicadoras, né? Que essas trabalhadoras, elas merecem uma atenção especial, porque a nossa sociedade ainda é muito atrasada com relação ao tratamento que dá às mulheres no mundo do trabalho. Eu só vou repetir uma frase que apareceu no nosso levantamento do ano passado, que era uma jovem jornalista dizendo, naquela declaração do final da pesquisa, que o profissional declara ali o que ele quer dizer, ela diz: eu não sei mais o que fazer, eu estou num apartamento de 40 metros quadrados com 2 crianças, tendo que trabalhar, não tenho ninguém para me ajudar. Quer dizer,
é um grito de socorro, né? E como resolver isso? Né? É uma coisa assim, que a pessoa não pode parar de trabalhar, porque ela tem que alimentar os seus filhos, mas ela precisa cuidar dos filhos. E ficar, né, num lugar que você não tem nenhum espaço para as crianças, nada, nada. Então, é muito dolorosa a nossa situação, né? É muito dolorosa. Enquanto isso, nós temos alguns bilionários aí, né, que estão querendo que a pandemia não acabe, porque eles enriqueceram muito mais, né? 30, 40% a mais enriqueceram em um ano e pouco de pandemia, né? Sobretudo com as tecnológicas, as plataformas. É uma situação muito dramática mesmo, né? Então é isso, a gente faz pesquisa para ver se a gente compreende melhor o mundo e pode ajudar a melhorar o mundo. É para isso que a gente faz pesquisa. Os resultados às vezes sejam isso, né? Drama, né? Sejam duros, mas a gente tem que enxergar. Professora, muito obrigada. Foi um orgulho imenso entrevistá-la, tá certo? E desejo tudo de bom. Vou procurar fazer uma matéria bem bacana. Quando estiver pronta, eu vou que a matéria for postada. A gente vai postar no site da Universidade Federal de Ceará, no canal do YouTube da UFC TV. E às vezes vai também para as redes sociais. De qualquer forma, eu mando os links para você assim que for postado, tá bom? Deixa eu só bater uma foto, por favor, que aí, né, eu não posso perder essa oportunidade de tietar, né? Ah, que bom. Muito obrigada, professora. Bom trabalho. Desejo tudo de bom e que essa força pandemia... Força e coragem aí, viu? Tá, força. Nós. Tá bom. Um beijo. Prazer, muito obrigada. Um abração. Parabéns pelo trabalho. Tchau, tchau. Você também.